Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela Garcia, eu sou médica veterinária e sejam todos bem-vindos ao nosso curso de controle da dor na clínica de cães e gatos. Né? A gente vai trabalhar com animais pequenos e a gente vai decorrer com 4 aulas e mais uma aula extra sobre esse assunto, tá bom? Lembrando que esse curso ele é aberto, então, para pessoas que estão aí estudando veterinária, para já os formados, né, pessoas que têm interesse nessa área. Então, avisinhos são que eu não vou tentar não utilizar muitos termos técnicos, porém em alguns momentos serão necessários, ainda mais na parte fisiológica. Talvez fique um pouquinho mais complicadinho de entender de quem ainda não teve um contato com essa parte da fisiologia da dor. Mas também vou tentar levar um pouquinho mais no básico para a gente conseguir entender pelo menos a base de todo o funcionamento da dor, para a gente conseguir classificar ela e aí a gente tem o melhor protocolo de tratamento, tá bom? Então a gente vai discutindo tudo isso, também vamos aprender a avaliar ela, realizar um melhor diagnóstico, né, pra gente conseguir aí tanto precaver também quanto tratar ela. Bom, então sem mais demandas, vamos começar o nosso curso. Então vamos dar início com a nossa introduçãozinha aqui, rapidinho. Bom, a dor em si é algo universal, todo mundo sente, né? Então a dor ela é compartilhada por todos os mamíferos. Nós humanos, o cãozinho, o gatinho, todos vão sentir a dor. A questão da dor também é que a gente precisa muito levar em conta a individualidade. A gente vai ter casos de dor, por exemplo, em animais que absolutamente não vai fazer nada no animal. A dor tá ali, mas ele está pouco se importando com aquela dor. Então vai ser uma dor passiva, digamos assim, né? O animal está com uma dor ali, mas nada que impeça ele de viver. Isso a gente leva pra gente também. Então é só lembrar que às vezes o que não dói na gente pode doer em outro, né? Tanto na relação sentimental quanto na parte de ferimentos físicos também. Às vezes numa academia você consegue entender que tem gente que consegue levantar mais peso, tem outro que sai quebrado de lá por levantar quase nada, mas isso daí é mais em relação ao muscular, treinamento, né? Então a gente entra nessa parte de dor também, de condições físicas, por exemplo. Toda essa questão de emocional, idade, espécie, raça, tudo isso entra muito num conceito na hora de você for avaliar a dor, porque isso muda de indivíduo a indivíduo, independente. Tá? Isso eu posso falar pelos animais e posso falar pela gente também. Então a gente precisa realmente parar e observar, né? Então, talvez na medicina seria mais fácil, né, se o médico conseguisse observar melhor o paciente, que é, por exemplo, um trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra que consegue, né, ter essa melhor percepção do que está acontecendo na sua vida, porque exatamente é sobre observar o comportamento, né? A gente ainda fala, consegue dar algumas dicas, mas os animais não. Então a gente precisa estar sempre atento em reconhecer comportamento, tá? Comportamento é um dos primeiros sinais em relação à dor que a gente vai perceber, né? A gente veterinário e o proprietário também, tá? Então, tudo isso a gente vai ter, eu vou explicar certinho, né? Sobre isso, né? Até nas partes fisiológicas, a gente tem diversas alterações fisiológicas, pra gente conseguir melhor tratamento, tá? O médico veterinário, ele tem que ser extremamente ético em relação à dor, tá? A gente precisa trabalhar com isso porque a dor é a primeira coisa que a gente precisa evitar, tá? Então, se o animal tá ali agonizando, primeiramente a gente vai estabilizar esse animal e vai tirar a dor desse animal. Ninguém merece viver com dor. Isso ninguém, assim, no mundo merece viver com dor. E a dor deles dói na gente também. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é minimizar a dor desse animal ou conseguir, né, parar com que ela se apresente ali. E muitas vezes o tratamento disso é o que vai mostrar pra gente que o nosso tratamento está sendo eficaz, né? Independente do que seja o caso, né? Se a gente consegue diminuir a dor, consegue diminuir esses estímulos fisiológicos ruins, a gente entende que a gente está numa linha correta de tratamento. Antes do tratamento também a gente trabalha muito com a prevenção de dor e a gente fala na parte cirúrgica. Cirúrgica, gente, é 100% de certeza que vai ter dor. Tá? Então a gente sempre vai prevenir a ocorrência dela ou até evitar o prolongamento dela, tá? Então, numa cirurgia a gente tem toda uma preparação pré-anestésica, por exemplo, para que evite a dor na cirurgia. E aí, mais uma vez, eu coloquei aí no slide a ética. A gente precisa muito levar essa parte de ética. Hoje em dia, graças a Deus, o conselho pega muito pesado com isso, né? E você percebe que algum dos processos que as pessoas recebem acaba sendo nessa parte.
Por isso é muito importante você conseguir avaliar uma dor e entender que aquilo é uma vida que vai sentir tanto quanto você. Às vezes, que nem, tipo, por exemplo, quando o proprietário vai levar um animal para tomar uma vacina ou uma injeção, eles acabam, é só uma injeção, uma vacininha, mas é a mesma coisa que a gente, não é nada legal uma agulha enfiando na sua pele. A gente também sente a dor e eles também vão sentir, é claro. Só que eles muito mais assustados com a situação do que a gente que sabe que tá tudo bem indo até lá. Eles, infelizmente, não entendem que a gente só quer o melhor para eles. Então acaba rolando o estresse, a ansiedade, e isso aumenta e gera mais potência para dor fisiologicamente. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente também, tá? Então, sobre a dor, eu quero muito que vocês levem além desse curso inteiro, entendam que a nossa função é realmente conter a dor, tratar a dor, dar um bloqueio ali nela, sempre com empatia ao animal, é claro, e também ao proprietário, porque muitas vezes é ligado emocionalmente, e ética, tá? Levem essa palavra com vocês sempre, que dá tudo certo no final. Mas agora, então, a gente começa a entender o que é a dor. Então, se eu perguntar agora pra vocês o que é dor, o que é dor pra você? Aí você pode responder que a dor pode ser diversas coisas. Dor é quando eu bato o meu dedinho na quina, dor é quando eu me queimo. Talvez você vai para um lado emocional, tipo, dor é quando eu perco alguém, né? Na situação que a gente tá, por exemplo, dói. Tudo bem, mas existe uma definição clara para dor, tá? Então, a IASP, que é a Associação Internacional de Estudo da Dor, ela define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada com lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em termos desse tipo de lesão, ou seja, quando existe alguma lesão física, por exemplo. Mas lembrando que a gente também pode definir dor como um lado emocional. Afetar o nosso emocional afeta o nosso fisiológico também, porque a gente trabalha com hormônios, por exemplo. Então, se a gente tem uma disfunção, digamos assim, é claro que ela vai ser associada à parte neurológica e que sim, pode doer de verdade mesmo. Às vezes as pessoas acham que é drama ou alguma coisa assim, mas não, isso realmente dói, isso é cientificamente comprovado. Mas aí em 2020 a IASP acabou atualizando esse termo do que é a dor, e agora ela define a dor como continua, né, uma experiência, em outras palavras, colocou uma experiência sensitiva e emocional desagradável, né, essa parte continuou, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual ou potencial. Então, ele meio que deu uma mudadinha um pouquinho nessa frase, uma atualizada sobre o que é a dor. Um adendo sobre dor, tá? Sim, todos os mamíferos sentem, mas não esqueçam das aves também. As aves também têm a capacidade de sentir dor. Sobre o réptil, que é provavelmente uma das dúvidas que eu mais recebo em relação à dor, não é que eles não sintam dor, porém, tanto réptil quanto anfíbio, quanto peixes, né, é diferente. Eles não possuem o neocórtex, né, eu falo um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender. Então, a chegada dessa dor é um pouco diferente, mas não quer dizer que eles não sintam dor, pelo amor de Deus, tá? Então, mesma coisa para esses animais em atendimento, a gente tem que ter essa concepção ética. Mas aí, continuando explicando um pouquinho melhor essa frase, quando ele fala algo a dor associada ou semelhante, ele quer dizer assim, vamos supor, uma dor de quebrar um osso. Dói demais, né? Então isso aí é algo físico, algo, né, em que a gente tem uma lesão, por exemplo. Mas aí se você pegar e, por exemplo, prender o seu tornozelo em algum lugar e isso foi apertando, não está te causando, não está quebrando o seu osso, está apenas apertando até chegar no nível do seu osso, por exemplo. Vai doer pra caramba, entendeu? E aí a mesma coisa. É algo associado a essa dor. E a mesma coisa de tecido também. A gente não precisa ter um machucado em si pra falar que tá doendo. Às vezes uma contusão, às vezes alguma outra coisa pode doer. Deixa eu ver como eu consigo dar um exemplo mais sensitivo. Por exemplo, se você tem uma crise de ansiedade, você fica sem ar, dói o peito. Se você tá angustiado, se você tá triste, aquela dor que vem de dentro, isso ainda é uma dor. Então, vem desse lado, você não precisa estar machucado ou lesionado para sentir a dor. E é a mesma coisa dos animais, é algo mais, digamos, fisiológico, né? Uma falta de ar pode doer, a fome pode doer, tá? Então a gente tem que levar muito em consideração essa parte sensitiva também. Então, só para concluir aqui, a dor, ela se define então como sensorial e emocional, ou seja, tanto físico
quanto emocional, a parte sentimental. Individual, a dor deve ser avaliada por indivíduo apenas, tá? Isso em animal, com certeza absoluta, né? Que eu falo individual, talvez você leve mais por humano. A dor sempre deve ser avaliada por indivíduo, separadamente, apenas um. Sempre lembre disso, acabe não comparando, pensando assim, porque o cachorro lá pegou um ouriço e tal, tirou os espinhos, não precisa fazer nada. Isso já tá errado, independente se sentiu dor ou não, tá? Mas um animal, ele pode ter diferença. Um cachorro pode não sentir tanta dor e o outro, por nada, tá chorando, fazendo um drama, sendo que não aconteceu absolutamente nada. Às vezes até por relação sentimental. Por exemplo, esse cachorro tá ali chorando sem parar. Então a gente precisa levar em conta o indivíduo, tá? Inclusive, por exemplo, vai separar em raça também, idade também vai influenciar. Se você vê um filhotinho, vai ser bem mais complicado o modo que ele mostra a dor, ao mesmo tempo que vai ter aqueles filhotes que se machucar, vai fazer o estardalho, vai chorar pra caramba, né? Vai fazer um mega de um drama. Vai ter aqueles outros filhotes que se machucar, não vai nem perceber e sair correndo, brincando, ativo. Então, vai de comportamento, tá? Então, entra nessa parte também. E também, uma coisa importante é a vivência. Assim como os animais, assim como a gente, quer dizer, os animais também tendem a suportar a dor. E se acostumar com ela, né? Isso não faz bem pra gente, não faz bem pra eles, tá? Então, se é algo que ele já vivenciou e acontece novamente, talvez ele não demonstre tanto a dor quanto ele mostrou na primeira, por exemplo. Ele já tá acostumado com aquilo, né? Ele pode demonstrar medo, então a gente consegue ver isso, por exemplo, animais que sofrem maus tratos, tá? Então, pra eles, acabam meio que se acostumando. O que não é muito diferente, talvez, da gente que passe por situações que a gente acabe se acostumando e que a gente sabe que não faz bem pra gente. Então, os animais acabam também absorvendo essa dor e escondendo, mesclando essa dor. Então, a gente leva em conta o histórico desse animal também. A gente precisa de uma avaliação total do comportamento dele. A gente leva em conta anatomia, fisiologia, ambiente que ele vive, histórico da vida dele, pra gente conseguir ter um aprofundamento da avaliação de dor, uma definição, pra gente conseguir trabalhar com a farmacologia, tá? Então, esses tópicos aí, eu diria que são os tópicos de definição de um controle da dor, o que a gente precisa saber para fazer um controle da dor, né? Um cheque. E sempre levando em conta que o animal é muito maior que a gente, porque além da dor, a gente vai estar sempre num atendimento envolvido com a dor, com estresse, com ansiedade e com medo. E também memória, tá? Esse animal pode ter traumas, por exemplo, de veterinários, né? Às vezes não aconteceu nada, não, mas é que aquela dorzinha da picada, às vezes, da injeção acaba traumatizando o bichinho, tadinho, né? Então, às vezes, em um outro lugar, ele foi contido de uma forma agressiva, incorreta. Então, a gente precisa sempre estar trabalhando com o tempo do animal também, mas, ao mesmo tempo, muito rápido. Então, agora a gente fala um pouco mais sobre a fisiologia da dor. Bom, então a gente começa a falar sobre a nocicepção. A nocicepção ela é composta por 3 estágios, né, do processo sensorial. Uma confusão que acabam fazendo é que dor se define em nocicepção. Não, tá? A dor e a nocicepção não são a mesma coisa. A nocicepção faz parte da dor, mas não necessariamente a dor faz parte da nocicepção, tá? O que eu quero dizer com isso é aquela parte do sensorial, né? Então, assim, não necessariamente alguém precisa te beliscar, que aí vai chegar todo o sistema, chegou no seu cérebro, opa, sentir a dor, vou ter uma resposta com isso, vou pôr a mão aqui, vou verbalizar com a pessoa. Então, tudo isso é uma resposta, né, relativa às fases do processo sensorial. Porém, por exemplo, um animal, né, se a gente tem uma mulher grávida na família, isso é muito comum quando uma mulher tá com um bebê, o animal mudar o comportamento, tá? E muitas vezes isso é dor, ele se sentiu esquecido, ele não tá tendo mais a mesma atenção, ele tá se sentindo ali meio abandonado. Então, às vezes é um jeito dele chamar a atenção e expor a dor dele. Em aves também muito comum, quando, por exemplo, o papagaio que vive muito tempo, e o proprietário infelizmente morre, é muito normal às vezes que o animal sente tanta dor que ele chega também a morrer, né? Isso pode acontecer, ele muda muito o comportamento dele, ele aparenta triste, tá? Isso também dói neles, então isso não muda muito, a gente precisa trabalhar com essa parte de atenção nesses animais também, isso todos, tá? Em gatos também, né? Muitas vezes as pessoas acham que gatos não têm sentimentos, mas gato tem sentimento pra caramba, né? E uma das ações deles de demonstrar esse sentimento é ali quebrando alguma coisa, né? Que sabe que você vai chamar a atenção.
É meio que aprontando mesmo. Cachorro também tem tendência a mijar muito pela casa, fazer bagunça, normalmente também acaba vindo dessa parte fisiológica, emocional desses animais, tá? E pode estar envolvida com a dor, sim, tá? Então, o processo sensorial da dor em si é um complexo um pouco difícil, né, de se entender, mas dá para entender, tá? Normalmente, ela é dividida em 4 fases. A gente começa com a transdução, para a gente ter a transmissão, temos a modulação e então a percepção da dor. E todo esse processo, ela funciona como um aviso, né? Animais, por exemplo, em vida livre, a dor, ela vai ser um pouco diferenciada, né? Um animal, por exemplo, que é predador, ele consegue demonstrar dor muito melhor do que um animal que é presa. O animal que é presa demonstrar dor não vale a pena. Isso coloca a vida dele mais em risco, né? Então, ele sempre vai esconder a dor, tá? Então, cães e gatos talvez seja mais simples a gente identificar a dor do que, por exemplo, um coelho, uma ave, que são animais que são presas, então eles tendem a camuflar essa dor para não ter problemas. Então a dor nada mais é do que uma defesa do organismo, né, para dar um alerta que tem algo errado, tem algo em perigo, que vai envolver componentes emocionais, sensoriais e até culturais no caso. E aí, para entender melhor como funciona, né, a nocicepção, eu vou passar um vídeo, enquanto eu vou explicando um pouco mais sobre como essa fisiologia da dor, pra gente entender como aperta aqui, chega aqui e volta, tá bom? Bom, então eu vou explicar melhor como é que funciona esse sistema da nocicepção. Bom, a dor, como eu disse, ela vai vir como uma ardência, como uma fisgada, uma irritação, um latejo, que nada mais é do que um mecanismo de defesa do organismo. Ele está ali alertando o cérebro de que os tecidos eles podem estar sofrendo algum perigo, tá? Então a dor ela vai envolver diversos componentes sensoriais e comportamentais e tanto emocionais também. Tá? E para que isso tudo ocorra, a gente tem os receptores sensoriais, que no caso são os nociceptores, tá? Eles captam o sinal de dor e vão traduzir em um estímulo elétrico, né? Um potencial de ação que a gente chama, que vai percorrer o neurônio até chegar no corno posterior da medula. Então aqui na imagem eu represento mais ou menos isso. Então aqui seguindo a imagem, tá vendo aqui na transdução onde tem uma setinha, onde ele está recebendo ali o trauma, né? Então simboliza como se fosse a pele. Depois a gente vai ter toda a sequência até chegar esse estímulo ao dito cérebro, né? Onde a gente vai ter a resposta. E aí agora aí simbolizando o cachorro, né? Toda a transdução, transmissão, modulação, percepção que eu vou explicar um pouco mais para frente. Só falando dos nociceptores, a gente classifica eles em 3 tipos: mecânicos, térmicos e químicos. Então, como eles funcionam? Os mecanorreceptores, né, mecânicos, eles vão responder quando ocorre um estímulo mecânico, né? Então, como um impacto, uma fricção, um tracionamento, um rompimento. Então, toda essa parte mecânica vai ser lá feita pelos receptores mecânicos, tá? Aí já os nociceptores térmicos, né, eles vão ser ativados pelo ambiente, seja aquecido ou resfriamento, né? Então a gente tem um limite de tanto calor quanto frio. Então o frio, beleza, de 10 a 40 graus, esses receptores vão estar ali de boa. A partir do momento que a gente tem uma faixa para menos ou para mais, esses nociceptores vão passar a atuar, pois eles começam a classificar o frio ou o excesso de calor como um desconforto severo, ou seja, a própria dor mesmo. Já os quimiosensíveis, eles vão responder, então, quando ocorre uma resposta inflamatória. Então, são várias substâncias químicas a serem liberadas, né? Como a serotonina, a histamina, bradicina, todas essas envolvidas na resposta inflamatória. Bom, então vamos lá entender cada etapa da nocicepção. Os nociceptores, eles são encontrados em qualquer parte do corpo, e é eles que geram a sensação de dor, tanto na parte interna quanto na parte externa. Então, eu vou dar aqui como exemplo um funcionamento de um nociceptor tendo essa sensação de dor vindo externamente, pela pele, onde o sentido ele vai ser captado pelos nociceptores cutâneos. Então, na primeira etapa, né, a transdução, a gente vai ter um exemplo da parte mecânica. Você entende que houve uma punção aí.
onde depois que ocorreu, né, a perfuração, vai ter um estímulo sendo convertido em potencial de ação. Daí, nesse potencial de ação, ele vai fazer todo o caminho, né, que se chama transmissão, que vai até em direção ao sistema nervoso central por via aferente. Então, aí, seguindo a imagem, o processo, a gente vai entender que houve uma abertura dos canais de sódio na membrana pós-sináptica. Então, isso é a representação que está acontecendo nesse momento. Então, só complementando, esses canais de sódio, eles só serão, né, abertos por estimulação da área. Né? Então, um toque de pele não causará tanto isso. E aí, na fase de modulação, é onde o potencial de ação ele segue pela medula. E nessa fase vai ter uma regulação, onde esse potencial ou vai aumentar ou vai diminuir. Né? Então, esse estímulo vai chegar ou reduzido ou aumentado na fase de percepção, que é a fase a seguir. Tá? É nesse lugar que vai chegar lá o estímulo e a gente vai ter a experiência de processar o que aconteceu e ter a experiência de dor em si. Então, só depois de processado que a gente vai ter o envio da resposta, sendo enviado diretamente para o órgão que efetuará. Né? Então, esse é o caminho, né, da nocicepção. Então, nesse momento, está vindo a resposta após ocorrer a recepção. E aí a gente tem as 4 etapas da nocicepção, né? A transdução, a transmissão, a modulação e então a percepção finalizando. Então, nada mais que transformar, enviar, modificar e identificar. Então, voltamos aqui à nossa imagem do cachorrinho para a gente tentar entender agora esse modo, né, direto no cão. Então, a primeira fase, como eu disse, é a transdução, onde a gente vai ter a recepção, o estímulo da dor, onde vai vir esse potencial de ação pelos nociceptores cutâneos, por exemplo, que vai seguir, né, vai pegar a linha de transmissão e esse potencial de ação vai seguir, então, até o caminho da medula. Né? Então, a gente já passou pela transdução, foi para a transmissão e chegamos à medula, onde a gente vai ter a modulação, ou seja, a gente vai ter uma regulação, né, de como esse sentido vai seguir para esse animal, né? Se ele vai entender que foi uma dor forte, uma dor fraca, né? Então, ele vai diminuir ou aumentar nesse momento. Sabe aquela fala, nossa, essa doeu até a espinha? É isso aí, nesse momento, é na medula que a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo para a gente seguir um caminho até o cérebro, né? Para a gente ter a percepção. Chegou na percepção, ele vai ter o ideal do que aconteceu e vai enviar a resposta, que vai ser diferenciada, né? É aí que a gente entra na parte comportamental, né? Então, o animal, por exemplo, se você toca em um local que ele tá com a lesão, é nesse momento que ele vai ter a resposta e vai ser efetor. Então, às vezes vai enviar para a boca, onde ele vai tentar uma mordida, ou se não, para os membros, onde ele vai tentar realizar uma fuga, sair daquela situação mais rápido possível, né? Ou às vezes até vocalizar. Então, tudo isso são vários estímulos que vão seguir até o órgão que vai dar a resposta. Aí agora a gente classifica a dor, tá? Tanto como dor aguda, tanto como dor crônica, tá? Isso vem lá da IASP, novamente, Associação Internacional de Estudo da Dor. Essa classificação, dor aguda, por exemplo, são dores recentes, aconteceu há pouco tempo, isso pode variar entre horas e dias, enquanto uma dor crônica é algo que já tá ali há um bom tempo. E pode permanecer por um longo tempo também, tá? Então, ela pode estar relacionada a algo patológico, algo traumático, mas tem diversas classificações, mas eu vou entrar em cada uma com vocês e conseguir falar um pouquinho delas com vocês. Bom, vamos lá então. Bom, primeiramente, a dor aguda. A dor aguda, ela pode vir de, por exemplo, um trauma, uma lesão, algo cirúrgico, um processo infeccioso. Tudo isso pode ser uma dor aguda. É uma doença que aparece muito rápido. Porém, essa dor é muito fácil de ser tratada, tá? Então, em relação à dor crônica aguda, é muito mais fácil de ser tratada, normalmente com opioides e anti-inflamatórios não esteroidais, a gente já consegue realizar o tratamento. Eu tinha citado do período delas, né? Normalmente ela tem que durar de 24 a 72 horas, tá? Isso é uma dor aguda, né? Então, por exemplo, uma dor de cabeça, né? Uma contusão que você sofreu, isso tudo é uma dor aguda, não é algo
uma dor crônica, algo mais ligado, por exemplo, ao fisiológico, né, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, numa dor aguda, por exemplo, a gente sempre vai avaliar a temperatura, o pulso, a respiração, porque vamos ter algumas alterações. Numa cirurgia, por exemplo, é normal que tenha uma dor aguda, mas ela deve ser monitorada para que não aconteça uma escala, um aumento dessa dor. E aí, a dor aguda, tem uma outra, na verdade, classificação, tanto aguda quanto crônica, que é a somática ou visceral. Somática é a origem da lesão, então pode ser pele, ossos, tendões, ligamentos, né? E viscerais vão entrar os órgãos internos, todo o sistema do animal. Então, a dor aguda, ela pode estar influenciada a tudo isso. Aí, para identificar a dor aguda, por exemplo, a gente precisa fazer uma avaliação da dor, do nível da dor desse animal, para a gente definir, então, o melhor tratamento. Em gatos, por exemplo, a gente vai muito pelo comportamento e é aí que a gente entra com o proprietário, tá? A gente precisa entender se esse animal está diferenciado do comportamento dele. Por exemplo, porque gato influencia? Gatos têm muito costume de fazer a limpeza, né? O grooming deles. Se o animal para, por exemplo, de se higienizar, a gente pode entender que tem ali algum problema e que ele pode estar sentindo dor. A falta de alimentação, por exemplo, tudo isso a gente consegue ter ali o entendimento que ele está sentindo alguma dor aguda ali que pode vir, né, tanto da parte somática ou visceral. E a gente entra nos cachorros também, tá? Vai muito do comportamento. É que gato tem tendência a ficar um pouco mais quieto, mais parado e escondido quando está com dor. Dependendo do cachorro, ele meio que ignora isso e continua por aí pulando e andando. Mas é claro que tem alguns que vão fazer mais o estradalhaço por causa da dor. Exame físico, porque a gente vai ter diversas alterações fisiológicas, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente na avaliação mesmo do animal. E aí a gente sempre vai levar em conta o estresse, o medo e os fármacos, tá? Então, às vezes o animal pode não estar sentindo a dor física, mas sim um estresse, um medo que também entra na parte emotiva da dor, isso dói para eles, digamos assim, vamos ter uma alteração fisiológica relativa à dor. E a utilização de fármacos também, né? Infelizmente, muitas vezes os proprietários acabam fornecendo medicamento, principalmente o dipirona ou um paracetamol. A gente tem que tomar muito cuidado com toxicidade nesses animais, tá? Então a gente precisa levar em conta isso na avaliação, por exemplo, de uma dor aguda. É mais comum eles darem esse medicamento em dor aguda porque é uma dor que bate, assim, com tudo, né? Não é uma dor crônica que vem crescendo ou vem ali meio se camuflando. A dor aguda, ela vem mesmo e dói. Então aí o proprietário acaba ficando um pouco desesperado, às vezes não tem as condições de levar no veterinário no momento, acaba dando medicamento, e aí sim, depois que dá errado, que vai levar no veterinário, tá? O diagnóstico da dor aguda vem muito embutido a esses casos também. E aí a gente começa a falar da dor crônica, né? Aquela prolongada que vai persistir por um período longo. Essa doença frequentemente vai estar associada a algo crônico. Então, algumas doenças, por exemplo, degenerativa, uma hérnia, muitas vezes também pode ocorrer de não ter demonstração de doença clínica, né? Não ter alterações em que o animal talvez não mude tanto o comportamento, que acabe sendo um pouquinho mais difícil. Porém, depois é como um incômodo, na verdade, que vai persistindo por um bom tempo, né? Não é aquela dor forte, é só um incomodinho no animal e acaba sendo uma dor crônica para o animal. E a dor crônica, ela vai influenciar muito na qualidade de vida, porque esse animal talvez vá reduzindo a alimentação dele, por exemplo, aos poucos, né? Então o proprietário acaba às vezes não percebendo que esse animal tá tendo ali a perca de peso, que esse animal não tá se movimentando e praticando exercício como praticava antes. E isso meio que vai aumentando, é uma bola de neve que vai rodando e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente não tem aquele sinal exacerbado de dor para que o proprietário tenha a preocupação de levar o animal ao veterinário, por exemplo, né? E chega a um nível a dor crônica que muitos desses animais acabam sendo dispostos, e infelizmente a eutanásia, porque esse animal acaba no final sendo agonizado e a eutanásia acaba sendo uma opção, porque um problema da dor crônica é que tem baixas respostas a terapias analgésicas, né? Então, você vê um animal viver com dor é horrível. Então, né, se pensar que a eutanásia acaba sendo uma alternativa viável a esse tratamento não é algo legal. E um problema também é que alguns tratamentos tendem a ser bastante agressivos. Então, a gente precaver muito para que não chegue a esse ponto da dor crônica, né?
E normalmente essa dor crônica é muito mais fácil de ser detectada, é claro, pelo tutor que conhece muito bem o comportamento do animal. Às vezes você até levando numa clínica, até porque ele está em êxtase, em estresse, ansiedade, acabe passando despercebido. É claro, no hemograma a gente consegue entender melhor se está acontecendo alguma coisa, por isso que é sempre bom um exame de sangue, por exemplo. Mas ao mesmo tempo pode acontecer ali uma mascaração, algo mascarado em que a gente não perceba. Tá? Isso vai crescendo decorrente ao tempo. Em gatos, por exemplo, eu acho que tem muito poucos estudos, muito poucos trabalhos em relação a esse desenvolvimento de dor crônica. Em cachorro, né, tem um pouquinho mais, mas em gato ainda falta um pouco, porque gato ainda é um animal, digamos, recém-domesticado, então talvez seja por isso que seja mais difícil entender esse complexo de dor em gato, dor crônica. E aí a gente consegue classificar essa dor crônica como uma avaliação funcional da qualidade de vida e qualidade da vida relacionada à saúde. Né? Então aí nessa classificação a gente classifica desde dos comportamentos, do modo de vida, como se fosse questionário sobre o animal. Isso é legal você fazer, você colocar num papel todo o comportamento do seu animal, né? Faz um etograma do seu animal para ver depois se ele tem alguma alteração. Etograma nada mais é do que análise comportamental dos animais, tá? Isso é muito mais comum em animais silvestres, por exemplo, que a gente avalia se tá tendo algum tipo de estresse, né? Inclusive a gente consegue encontrar então a dor. Então é legal você pegar um papelzinho, tem vários modelos no Google, e você simplesmente anotando o que o seu animal fez, por exemplo, a cada minuto. Tá. Que quanto mais você entender o seu animal, mais, isso é claro, eu tô falando como um proprietário, melhor você vai entender o que pode estar tendo alguma alteração. Né? Sendo veterinário, é claro, a gente não consegue ficar com o animal muito tempo, então isso vai muito do tutor, mas você pode ir fazendo essas perguntas pro tutor e pro tutor acabar se tocando, opa, pera, ele não tá mais subindo no sofá, será que ele tá com incômodo abdominal ali? Será que é por isso? Né? Então, a gente acaba trabalhando com essa parte de avaliação comportamental. Inclusive tem acho que é GUV Crash, GUV Crash, ele é um questionário mesmo, baseado no tutor, que a gente consegue fazer ali uma avaliação da qualidade de vida com o animal de dor crônica. Então a gente vai pegar todas as informações que que o tutor der, e aí o veterinário vai usar todas essas marcas, né, essas informações dadas como análise de tratamento, né, que às vezes vamos supor se é uma doença, uma dor crônica que não vai ter uma cura em cima, a gente consegue aliviar alguns outros pontos. Então, nesse questionário, a gente consegue subdividir e fazer o tratamento para cada coisa, por exemplo. E aqui, só para concluir, algumas coisas que eu já falei. Então, a gente entra de novo, novamente, né, com as avaliações dos tutores. A gente precisa muito deles nessa parte crônica, porque tem que realmente ter o conhecimento do animal, entender que teve ali uma mudança de comportamento, que é um dos primeiros fatores para a gente entender que esse animal está com a dor, também associado lá às doenças crônicas, como já havia dito, e cães e gatos idosos. Animais idosos, é claro, ficam mais dispostos a doenças crônicas, assim como a gente também, todos, acaba tendo que passar por isso, porque imunidade baixa, fisiologia, a gente tá cansado, né? Os animais acabam ficando cansados também e ficam mais abertos, mais dispostos, infelizmente, a doenças crônicas, e aí que acaba junto à dor crônica também. Bom, e aí a gente fala um pouco sobre o reconhecimento da dor, né? Como que a gente faz pra gente entrar na avaliação, como a gente reconhece, né, a dor. Então a gente vai considerar primeiramente a espécie. Então a gente tem que entender de qual espécie se trata, pra gente entender principalmente o comportamento desse animal. A anatomia, né, pra gente entender, por exemplo, eles acabam dando indício, muitas vezes cavalo, por exemplo, mudando aqui um pouco a direção. Quando a gente tem um cavalo com cólica, você vai ver ele virando o corpo e mostrando, ele realmente vai com a cara até essa região, né, abdominal, para mostrar que tem um incômodo ali. Muitas vezes ele também bate muito, né, os membros posteriores deles, o membro anterior, o membro posterior vai ficar meio que balancando assim. Isso tudo de dor, de incômodo. Cachorro e gato também, a gente consegue ver muita lambedura em regiões que eles estão sentindo
uma dor, um incômodo, tá? Então a gente precisa prestar atenção nessa relação anatômica pra gente entender onde ali tá relacionado a dor, principalmente até quando a gente vai palpar e a gente vai sentir um incômodo, por exemplo, no membro. Ah, beleza, senti aqui, ele sentiu aqui um pouquinho próximo à cabeça do fêmur, né? Será que temos algum problema aí nessa região? Então tudo isso a gente precisa estar entendido ali com a anatomia. O ambiente, a gente precisa. O ambiente entra em dois processos, né? Da gente falar o local que ele vive em relação a influências externas ao comportamento dele, se esse animal está sofrendo algum tipo de estresse, algum tipo de medo, algum tipo de ansiedade que vai gerar ali a dor, ou também ambientes perigosos, né? Onde ele pode ali ter se machucado em alguma coisa, pisado em algo errado. Às vezes se alimentado de algo errado, que vai vir uma dor em relação ao digestivo. Então tudo isso, o ambiente entra nessa questão também. Entramos com o processo cirúrgico, o controle da dor vem muito relacionado ao processo cirúrgico, porque é onde a gente tem o 100% de certeza que vai ter a dor, né? Qualquer processo em que a gente abre e fecha alguma coisa, é claro que vai ser uma lesão, então vai ser uma dor. Então por isso que a gente precisa trabalhar desde a prevenção ao pós. Então vai ter o curso de anestesia e eu vou explicar certinho, né? O pré-anestésico, indução, manutenção e o pós. E tudo isso vai ter ali algo para o controle da dor, para que isso não tenha uma escala maior. Aí, novamente, vai a idade, como eu disse, idosos têm tendência, né, infelizmente, a possuírem mais tendência à dor por tendências a ter mais doenças, e indivíduo porque é individual, novamente, por espécie, por animal, por comportamento. O animal que vem na sua mesa vai ser diferente. Pode ser que venha dois animais com o mesmo problema, por exemplo, e você vai ver que o comportamento deles é muito diferente um do outro. Aí eu volto novamente no reconhecimento da dor em relação ao comportamento. A gente vai observar movimentação geral, se ele tá tendo ali uma facilidade, se ele tá se movimentando corretamente, se você vê que ele não tá puxando um pouco a pata, ou ele tá jogando um corpinho um pouquinho mais para esse lado, isso tudo já influencia em relação à dor. Atividades também, por exemplo, se esse animal tá pulando, se ele tá gato, tá caçando, tá saltando, se esse animal, por exemplo, tá utilizando lá a caixinha de areia na higiene em gatos, novamente o grooming, se ele tá se limpando, entra nessa questão também. A parte de alimentação, se esse animal está ingerindo alimentação corretamente, está bebendo água corretamente. A parte de repouso também, se ele está tendo relaxamento, se ele consegue dormir, se ele não está, por exemplo, gemendo à noite, acontecendo alguma coisa, se ele também está se envolvendo com as pessoas, com os animais. É claro, isso eu tô falando de animais que são sociáveis, tem animais que não são, então é claro que com dor menos ainda que eles vão ser, né? Possível, né? Agora, animais sociáveis, quando começa a não querer mais, pode ser um indício de dor. Então a gente tem que ficar um pouco atento com isso. E o temperamento mesmo, que é a gente saber que ocorrem mudanças, né? Em alguns animais vem a vocalização, né? Você consegue ver cachorros uivando, latindo muito. Gatos também às vezes acabam miando pela casa e acabam também lambendo muito a região lesionada. Cachorro também faz isso. E temperamento também em gato, por exemplo, a agressividade, né? Infelizmente com dor eles ficam extremamente bravos. Ainda mais se você relar ali perto. Cachorro também tem alguns que têm tendência a fazer isso. Tá? Então é aí que a gente começa a ter o nosso primeiro reconhecimento da dor. Tá? E é isso, gente. A primeira aula foi extremamente focada. A dor, a gente ainda não terminou com a dor. Ainda vou continuar falando na próxima aula da dor. Porque tem uma coisa super importante pra gente conseguir reconhecer a dor mesmo, que é classificar ela pra gente. E a gente precisa ter essa classificação pra gente entender o tratamento. Então não adianta eu vir aqui falar pra vocês como se controla uma dor e vocês não entenderem de onde que eu tirei isso, né? Por que eu tô usando esse medicamento? Por que eu tô acrescentando um outro medicamento junto com esse? Se você não sabe o porquê, né? A gente precisa saber a intensidade de uma dor pra conseguir classificar ela. Então aqui, por exemplo, é só umas fotos representando. O gato tem muita mania de fazer isso aqui, ó. Tá com dor, não rela em mim, não chega perto. Tem aquele cachorro que já cai de lado e vai ficar ali chorando em relação ao comportamento, né? Seria bom assim, né? Se já tocasse um alarme que o animal está com algum probleminha ali. E gato também, novamente, tem uma mania linda de se esconder e só Deus pra pegar esse gato, tá? Quando tá com dor. Mas infelizmente esse comportamento normalmente dá um pouquinho de fotofobia em dor nesses animais, então fica... Opa! Então é claro que eles vão se sentir mais seguros em um cantinho, escondidinhos, bonitinhos, tá?
Então, por hoje, a aula é isso, tá? A aula foi bem leve, eu acho que a segunda e a terceira vão pegar um pouquinho mais pesado, que a gente vai entrar realmente nas partes de medicações. Vou explicar corretamente o que é cada medicação. Vocês estarão aptos a entender o que é um opioide, um anti-inflamatório, não esteroidal. Tudo isso a gente discute na próxima aula e a gente inicia com a classificação também da dor. Bom, é isso então, gente. Até a próxima aula. E aguardo vocês também nas seguintes, tá bom? E é isso. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Beijos.